Oi, Cistrona. Hoje nós vamos estar falando sobre como as sensações guiam o funcionamento do corpo humano. É o capítulo 16 do livro 16, a página 181 a 188. Como acontecem as sensações no nosso corpo, né? Como é que a gente sente frio, sente calor, sente o cheiro? Como é que a gente percebe esses estímulos e essas sensações? O nosso sistema principal do nosso corpo, que nos ajuda, nos auxilia nisso, é o sistema nervoso, tá? Ele que nos auxilia, nós temos essas sensações. Nos sentimos sede, calor, frio, fome, percebemos a claridade. Essas sensações são produzidas quando a gente recebe estímulos que são recebidos e interpretados pelo sistema nervoso. Além das respostas conscientes que damos, às sensações também damos respostas involuntárias. Quais são as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso? O nosso sistema nervoso ele é formado por células nervosas, que a gente chama de neurônio, e as células da glia, tá? Os neurônios eles produzem sinais elétricos que transmitem informações para o corpo e que ele capta estímulos e responde às sensações e algumas ações. As células da glia dão suporte e proteção aos neurônios para que eles funcionem adequadamente. Aí nessa imagem embaixo é a mesma imagem do livro de vocês, que vocês podem estar até acompanhando, é a página 183, tá? Essa imagem aqui é a imagem de um neurônio, tá? Aí vocês vão ver essa extremidade que a gente chama de dendritos, tá? O neurônio, ele é uma célula que ele é formado por essas estruturas. Dendrilos, o núcleo, o corpo, tá? Axônio, a gente chama isso tudo aqui que está de vermelhinho, de axônio, tá? Terminal do axônio, certo? Os dendrilos, qual a função dos dendrilos? Eles recebem os impulsos nervosos vindo de outros neurônios. O núcleo é onde guarda as informações desse neurônio. Corpo celular é onde fica o núcleo e algumas organelas dessa célula, porque não deixa de ser uma célula esse neurônio. O axônio, tá vendo? Ele transmite os impulsos nervosos e o terminal axônio, tá? Esse terminal, ele também tem a função de estar recebendo os impulsos nervosos, tá? Os neurônios, eles não atuam sozinhos, é bom vocês saberem. Eles trabalham em rede para conduzir os impulsos nervosos rapidamente do corpo para o cérebro, tá? Ou do cérebro para o corpo. Quais são os tipos de células nervosas que nós temos? Existem 3 tipos de células nervosas: os neurônios sensoriais, os motores e os de associação. Os neurônios sensoriais, eles recebem estímulos dos órgãos dos sentidos, tá? Como os olhos, orelha, boca, nariz, e levam para o cérebro. Então, os neurônios sensoriais, eles recebem os estímulos dos órgãos dos sentidos e levam para o cérebro. Lá a informação ela é interpretada e as sensações são produzidas. Eu estou falando isso para vocês em 1 minuto. Isso acontece em frações de segundo, milésimos de segundo, tá? Os neurônios motores, esses motores eles levam as respostas do cérebro até os músculos e as glândulas para que haja uma ação conjunta para realizar algum determinado movimento, como caminhar, falar, tá? E os neurônios de associação, eles se conectam aos neurônios sensoriais e aos motores para que o sistema nervoso cumpra sua função. São as células nervosas que nos fazem tirar a mão rapidamente quando o ferro está quente, por exemplo. Assim, a gente sabe os papéis desempenhados pelos tipos de neurônio. A gente pode afirmar que essas células nervosas têm 3 funçõezinhas básicas, tá?
receber sinais do ambiente onde a gente está, conduzir os impulsos nervosos até o cérebro e enviar as informações nervosas até as células que devem realizar essas determinadas ações. Como o nosso corpo produz as sensações, tá? Nosso corpo humano, nos seres vivos, né, nos nossos seres humanos, os axônios, eles podem ter mais ou menos 1 metro de comprimento. Ele se estende ao longo da medula espinhal, tá? Da nossa coluna, lá na vértebra, no meio da vértebra a gente tem a medula espinhal, que é protegida pela vértebra. As sensações, elas são captadas do ambiente, transformadas pelo corpo em impulsos elétricos e transmitidas de um neurônio para o outro. O impulso elétrico, ele chega ao neurônio pelos dendritos, passa pelo corpo celular e pelo axônio. O impulso nervoso é transmitido de neurônio a neurônio por substâncias que a gente chama de neurotransmissor, tá? Na região terminal do axônio, lá na partezinha final do axônio, aqui, ó, nessa parte final, existe um pequeno espaço onde acontece essa transmissão de impulso nervoso, que a gente chama de sinapse. Aqui tem exatamente, ó, célula pré-sináptica e célula pré-sináptica e célula sináptica, tá? O neurotransmissor, tá vendo? Essa parte aqui é o finalzinho do nosso neurônio. É essa partezinha aqui do terminal, tá vendo? É quase que o mesmo formato. No livro de vocês, dá até para vocês aproximarem, para vocês visualizarem melhor. Eles passam essas informações através do neurotransmissor, que passa para um outro neurônio, que é um neurotransmissor que recebe todas essas informações. Esse processo aqui é o que a gente chama de sinapse. Essa fendazinha aqui a gente chama de fenda sináptica. Isso é muito importante para quê? Para que o nosso cérebro receba toda a informação do ambiente externo que nós podemos passar para ele, tá? Sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é constituído, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. No livro de vocês tem também as mesmas imagens, tá, gente? Ó, a medula, o cérebro, né? A medula espinhal tá aqui e o encéfalo, tá? O encéfalo ele fica protegido pelo crânio e é formado pelo cerebelo, cérebro e bulbo. Cerebelo, cérebro e bulbo, tá? O sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico, sistema nervoso central e existe até uns outros dois, que é o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso simpático e parasimpático. Eu vou falar de cada um para vocês, mas o sistema nervoso ele é dividido nesses dois sistemas, o nervoso central e o nervoso periférico, tá? Vocês também podem encontrar como só SNC, que é o sistema nervoso central, ou SNP, que é o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, tá? E glândulas nervosas, tá? A função é conectar o sistema nervoso central a todas as partes do corpo. Ele se divide em somático e autônomo. Aqui está a parte dele. Esse em vermelho é o sistema nervoso central, tá? E esse em azul é o periférico. Vocês podem observar na figura que ele está em azul, você está vendo? Ele faz o quê? Ele é onde fica nas nossas partes terminais, nos finais do nosso corpo. Ele liga basicamente todos os outros órgãos, tá? Para que aconteça essa informação. Não que o sistema nervoso não esteja ligado ao sistema periférico, eles estão ligados sim. Porém, o sistema nervoso central,
ele só é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. O periférico é pela parte periférica do nosso corpo, tá? O sistema somático e autônomo, o sistema somático e autônomo, eles são outros dois sistemas, mas a gente vai estudar eles mais um pouquinho lá na frente. Eu vou falar só rapidamente deles. É um sistema nervoso somático, ele regula as ações que realiza conforme a nossa vontade. E o sistema nervoso autônomo, ele age controlando as reações involuntárias. Por exemplo, o batimento do coração, o movimento do nosso estômago. Então, esses são o sistema nervoso autônomo. A gente vai ver bem mais lá na frente, tá? Então, sexto ano, eu falei para vocês do nosso sistema nervoso. Desculpa, o nosso sistema nervoso, qual a principal função, o que ele representa para a gente, quais são as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso. Eu falei para vocês também como é formado um neurônio, o que cada parte do neurônio representa. Disse para vocês os tipos de células nervosas que nós temos, os 3 neurônios que nós temos. Falei para vocês sobre como ocorre essa informação, essa transmissão de informação do mundo externo com o nosso corpo. Falei para vocês que o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, o que ele constitui, o periférico, o que ele constitui. Falei desses outros 2 sistemas, que são movimentos voluntários e outros movimentos involuntários, mas que eu não vou estar cobrando muito, mas que vocês saibam também que existem esses 2 sistemas. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. É só vocês entrarem em contato comigo ou deixarem nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um abraço.